pessoa famosa. E que reações provocaram. Vejam bem, todos os homens sedentos pela reforma imediatamente o compreenderam. Tanto que William Tyndale, por exemplo, a traduziu para o inglês, a imprimiu e a fez circular a seu próprio custo. Depois, lembrem-se que em 1505 ele morava na casa de Sir Thomas More, em Londres, e escreveu seu Elogio da Loucura. Era sua análise da igreja de seu tempo. Ele acreditava que eles eram meros servos ou escravos, como queiram, da própria loucura. Isso incluía reis, bispos, príncipes e até papas. Foi esta a razão pela qual, quando olhamos para algumas destas obras aqui, vemos partes delas incertas e adaptadas. As pessoas que pertenciam à Igreja Católica naquela época estavam preocupadas com o que ele estava fazendo, acreditando que ele estava alimentando o que basicamente dividiria a Igreja. E não resta dúvida quanto a isso, de fato dividiu a Igreja. E desta forma nos levou à mais significante obra que ele escreveu em toda a sua vida. O ano é 1516. Ele havia começado a fazer sua tradução do Novo Testamento em grego anteriormente e terminou quando era professor no Queen's College, em Cambridge. E aquela torre chamada Torre de Erasmo é dedicada a ele porque esse foi o lugar onde ele terminou seu trabalho de tradução. Depois ele agrupou em uma página, por exemplo, dividida em 2. Em uma metade ele colocou o texto em grego e na outra metade ele colocou suas traduções em latim. E então ele dedicou todo o seu trabalho ao Papa Leão X. Isto em parte lhe assegurou ao menos a aparente simpatia da igreja e garantiu a ele a permissão de vender o produto. Infelizmente ele foi banido em vários países quase de imediato. Mas sabe o que aconteceu? Ele caiu no chão feito uma semente. Não há outra maneira de descrever, pois Martinho Lutero passou os olhos naquilo e resolveu que poderia traduzir aquele grego para o alemão de sua época e deu a Bíblia aos alemães. Foi exatamente o que Zwingli e Calvino fizeram pelas pessoas que viviam na Suíça, e a mesma coisa que William Tyndale fez pelas pessoas que viviam na Inglaterra. E depois ela sofreu acréscimos. Foi no 4º e 5º suplementos, segundo Philip Schaff, historiador da igreja, que se tornou o Textus Receptus. E caso não esteja familiarizado com este termo, este é o documento que os tradutores da versão da Bíblia King James em 1611 usaram como referência para sua tradução. Não, antes de concluir, preciso admitir, Erasmo não teve a intenção de dividir a igreja. No que diz respeito a ele, a inflamação que se seguiu não fazia parte de seu propósito ou intenção, mas ele estava pisando em galho seco e brincando com o fogo. Ele mesmo admitiu que lançou a semente e Lutero colheu o fruto. A Reforma Europeia, 1517 d.C. Um homem está acima de todos os outros quando se fala em reforma protestante, Martinho Lutero. Ele foi o epicentro desta ruptura com a Igreja Católica, mas ele também exerceria um papel vital na história da Bíblia. Martinho Lutero nasceu em 10 de novembro de 1483. Ele entrou para o monastério agostiniano, onde obteve o grau de bacharel em artes e mestre. Um ano depois, ele tomou seus votos para se tornar um monge. Em 1511, ele foi transferido para o monastério de Wittenberg e se tornou professor de literatura bíblica. Um padre chamado John Tetzel estava vendendo indulgências. As indulgências eram uma forma de penitência paga, permitindo que as pessoas comprassem um pedaço de papel, o qual permitia-lhes o direito de cometer pecados. O grau de cada um era determinado pelo preço que pagavam. Lutero indignou-se com esta prática. Na mesma época, ele estava lecionando sobre o livro de Romanos e descobriu o versículo 1:17 de Romanos. Ele concluiu que um homem em Cristo, pela fé,
pode ter a justiça de Deus a seu favor sem a necessidade de indulgências ou outras formas de penitência. Esta se tornou sua grande experiência de conversão. Foi a combinação destas coisas que resultou nas famosas 95 teses que foram afixadas na porta da igreja do castelo de Wittenberg em 1517. Nestas teses, ele atacava severamente a igreja. Ele discordava de qualquer doutrina que não fosse fundada nas Escrituras. Em 1520, o Papa Leão X emitiu uma bula papal exigindo que ele se retratasse sob a ameaça de excomunhão. Em 1521, numa assembleia em Worms, ele fez sua declaração imortal. Aqui estou, minha consciência é cativa da palavra de Deus. Este é o local atual desta marcante reunião. Worms, Alemanha. Em 10 de dezembro de 1521, ele queimou publicamente a bula papal. Sua literatura se tornou bastante ativa. Suas publicações atacavam as doutrinas da igreja que ele sentia que contrariavam as Escrituras. Eu me encontro numa sala onde este homem viveu. Ele atravessava esta porta, ele caminhava por este piso de madeira, ele se aquecia naquela fornalha. E não há dúvidas quanto a isso, ele precisava de amigos sacros e seculares. E estes escritos realizaram este propósito. Havia outros tratados que seriam escritos mais tarde, e o maior deles foi sua contribuição teológica, a qual intitulou A Escravidão da Vontade. Este foi editado em 1525 e foi feito em resposta a um violento ataque do humanista Desidério Erasmo. Nesse mesmo ano, quando ele tinha 42 anos de idade, houve uma revolta de camponeses. E ele teve que redigir uma negativa de ligação. Na verdade, ele redigiu uma condenação inflamada da revolta. E foi neste mesmo ano que ele casou-se com Caterina von Bora. Estou sentado em meio aos móveis que Lutero utilizava. Ele sentava-se nesta cadeira, ele usava esta mesa. Se houvesse convidados em sua casa, era desta mesa que ele conduzia suas preces noturnas. E não há dúvidas de que ele foi um reformador. Um rebelde é uma pessoa que tenta mudar o passado. Um reformador é uma pessoa que tenta mudar o futuro. E qualquer reformador religioso sabe que não se pode afetar sucessivas gerações a menos que se forneça a elas uma Bíblia em sua própria língua. O passar dos anos foi fundamental para sua literatura. Linguagem que todos entendiam. Lutero não foi o único campeão da reforma europeia.